Beleza, temos mais uma colega ali Apareceu conectada. para vocês? Já aparece. Beleza. Então tá, pessoal, então vamos dar início aí à apresentação, segunda da noite de hoje. Então, de antemão, eu quero agradecer aí a disponibilidade, né, por terem aceito aí a participação como banca desse trabalho de conclusão de curso. Quero agradecer, então, o Paulo aí pela disponibilidade, o professor Tamires também, né, tenho certeza que vão contribuir bastante aí depois para o trabalho da Vanessa. E então eu vou passar a palavra já para iniciar a sua apresentação, reforçar que a Vanessa, então, ela tem 20 minutos para fazer a sua apresentação e depois a gente deixa aberto aí para sugestões e questionamentos que a banca tenha a fazer para a Vanessa. Certo, Vanessa? Então, fica à vontade. Eu vou pedir para que todos deixem o microfone para não dar nenhuma interferência. Qualquer coisa que quiser falar, é só abrir o microfone e falar. Vanessa, então, é contigo. Vou começar a marcar aqui também. Fica à vontade, tá? Tá bom. Boa noite, né, a todos. Hoje eu vou fazer a defesa, né, no meu trabalho de conclusão de curso. O tema do meu trabalho é o uso racional de medicamentos e a polimedicação em idosos no município de Braço do Norte. Sou a acadêmica Vanessa Ferreira Roling, meu professor e orientador, Dr. Adalberto Alves de Castro. Ai, senhor. Deu erro. Bota no modo apresentação de novo ali, pode continuar daí. Isso. A introdução. O envelhecimento gradual da população e o aumento da esperança de vida implicam maiores incidências e prevalências de patologias crônicas, fazendo com que os idosos sejam os principais consumidores do cuidado da saúde. O uso de múltiplos medicamentos é comum e crescente na prática clínica, principalmente em pessoas acima de 65 anos. Esse crescimento relaciona-se a vários fatores, como o aumento da expectativa de vida e o consequente aumento da multimorbidade, a maior disponibilidade de fármacos no mercado. A assistência farmacêutica, como componente das estratégias de atenção à saúde, visa a promover o uso racional do medicamento e a educação terapêutica. A justificativa é a realização da pesquisa busca avaliar o conhecimento da população em relação ao uso racional de medicamentos no município de Braço do Norte, investigando o conhecimento dos participantes sobre o uso racional de medicamento para reorientar as estratégias de segurança do paciente, promovendo o uso de medicação adequada sem causar iatrogênia, além de conscientizar a população sobre os riscos que pode ocorrer fazendo a polimedicação. O objetivo geral foi avaliar o conhecimento da população idosa em relação ao uso racional de medicamentos e a polimedicação no município de Braço do Norte. O objetivo específico foi identificar o perfil da população idosa voluntária da pesquisa e o seu conhecimento geral sobre o uso racional de medicamentos no município de Braço do Norte. O estudo tem o objetivo de analisar condições advindas do uso da polimedicação em pessoas idosas e mostrar a importância do farmacêutico a fim de diminuir essa prática de consumo à polifarmácia. Os procedimentos metodológicos. O presente estudo foi realizado na cidade de Braço do Norte. Essa pesquisa ela pode ser contemplada como abordagem quantitativa, onde foram aplicados alguns questionários estruturados, contendo questões fechadas. A pesquisa foi realizada no município de Braço do Norte com participantes voluntários e foram aplicados 50 questionários aqui na cidade de Braço do Norte. E vale ressaltar que a presente pesquisa teve sua aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa do Unibab a partir do número 4063-855 de 2020, e todas as informações e dados coletados serão mantidos em sigilo e foram usados apenas para fim desta pesquisa. Os resultados. Na tabela 1, a gente tem os perfis dos participantes da pesquisa, que foram um total de 50 participantes. 44% foi do gênero masculino, 56% do gênero feminino. A faixa etária foi de 50 a 64 anos, com 78%, e 65 a 70 anos, com 18%. Acima de 70 anos, 4%. Uma das perguntas foram: com quem você vive na sua casa? 12% responderam que sozinho. 88% responderam que acompanhado. Vocês possuem plano de saúde?
48% responderam que sim, 52% responderam que não. Na primeira pergunta, a gente questionou se já utilizou algum medicamento por automedicação. Tivemos 86% de sim e 14% de não. Aqui a gente pode ver, né, as desvantagens que pode ter com esse ato, são os gastos desnecessários, os riscos de intoxicação que pode ter, né, e a interação medicamentosa também. A prática da automedicação, ela pode ser decorrente do compartilhamento dos medicamentos com familiares, vizinhos ou amigos, da utilização das sobras de medicamentos provenientes de outras prescrições, da reutilização de antigas receitas, do prolongamento do tratamento medicamentoso indicado na receita, além da aquisição do produto sem prescrição médica. Segunda pergunta, já indicou algum medicamento para vizinhos, familiares e entre outros? 70% responderam que sim e 30% responderam que não. Diversos motivos contribuem para essa prática. Dificuldade de acesso aos serviços de saúde, proliferação de farmácias, onde se adquirem medicamentos livremente, ausência de regulamentação e pequena fiscalização daqueles que vendem, banalização da prescrição, desconhecimento dos perigos da automedicação e o hábito de consumo de medicamentos por ansiedade e sem motivos aparentes. Terceira pergunta. Utiliza medicamentos de uso contínuo? 82% responderam que sim e apenas 18% responderam que não. No Brasil, aproximadamente 80% dos idosos que vivem na comunidade utiliza pelo menos um tipo de medicamento. Além disso, o uso de mais de um fármaco configura-se como a prática frequente entre eles, o que pode levar a intercorrências advindas das reações adversas. Na tabela 2, a gente tem a utilização dos medicamentos, né? Que a gente questionou para eles os medicamentos que cada um utilizava. Tendo a hipertensão arterial, a losartana, a quantidade administrada diária foi de 2 comprimidos e o número de pessoas que utilizam foram 15 pessoas. A hidroclorotiazida de 25, 1 comprimido ao dia, 4 pessoas utilizam. A olmesartana, metoxamila, hidroclorotiazida de 40 por 12,5, 2 comprimidos ao dia e 2 pessoas utilizam. O enalapril de 10 mg, 2 comprimidos ao dia, 3 pessoas utilizam. A hidralazina de 50 mg, 2 comprimidos ao dia, 2 pessoas utilizam. A clortalidona de 12,5, 1 comprimido ao dia, 2 pessoas utilizam. Para trombose, foi a rivaroxabana de 20 mg, 1 comprimido ao dia, 4 pessoas utilizam. Antidepressivos, escitalopram de 10, 1 comprimido ao dia, 3 pessoas utilizam. A sertralina de 50, 1 comprimido ao dia, 3 pessoas utilizam. Para insônia, teve o clonazepam de 2 mg, 1 comprimido ao dia, 5 pessoas utilizam. O bromazepam de 6 mg, 1 comprimido ao dia, 2 pessoas utilizam. Zolpidem de 10, 1 comprimido ao dia, 2 pessoas utilizam. Colesterol, teve a simvastatina de 20 mg, 1 comprimido ao dia, 5 pessoas utilizam. A rosuvastatina de 10, 1 comprimido ao dia, 2 pessoas utilizam. E para diabetes, tivemos a metformina de 500 mg, 1 comprimido ao dia, 2 pessoas utilizam. Na quarta pergunta, você faz uso de quantos medicamentos ao dia? 18% respondeu que nenhum medicamento. 26% responderam que 1 medicamento. 34% responderam que 2 medicamentos. 18% responderam que 3 medicamentos, 2% responderam que 4 medicamentos, e mais de 2%, mais de 5 medicamentos, né? Vem sendo, né, amplamente discutido em todos os níveis de saúde algumas estratégias para aumentar a segurança durante a medicação, né? E diminuir essa polimedicação. O crescimento contínuo do consumo de medicamentos entre os idosos pode ser justificado pelo aumento da prevalência de doenças crônicas nessa faixa etária, bem como o modelo de saúde que tem no medicamento, sua principal forma de intervenção. No entanto, as implicações deste consumo precisam ser medidas e avaliadas quanto ao seu risco e o benefício. Quinta pergunta: você utiliza os medicamentos como prescrito? 98% responderam que sim, e 2% responderam que não.
Os idosos que vivem sozinhos encontram-se mais expostos aos fatores de risco e procuram menos o serviço de saúde para a prevenção quando comparado com os idosos que vivem com o cônjuge ou com outros familiares. Sexta pergunta. Você faz uso de medicamentos sozinho? 90% responderam que sim e apenas 10% responderam que não. As dificuldades que os idosos normalmente enfrentam para se lembrar dos medicamentos que precisa tomar, quais, quando e em que dosagens, devido ao declínio cognitivo advindo com o envelhecimento, tornam as estratégias externas um importante aliado para que ele consiga aderir adequadamente à prescrição médica. Sétima pergunta. Você costuma guardar seus medicamentos em qual local da sua casa? 60% responderam que em armário e 40% em ambientes da casa, como banheiro, quarto e cozinha. No estudo realizado por Figueiredo e colaboradores de 2011, participaram 150 famílias respondendo um questionário sobre o armazenamento de medicamentos. A armazenagem de medicamentos em casa constitui uma alta prevalência com 89,3% dos domicílios, sendo os analgésicos os medicamentos mais presentes, e o local mais frequente utilizado foi a cozinha, com 58%, após guardados em armários, com 36%. E também quanto aos medicamentos não mais usados, que foi 30,7% das pessoas relataram deixarem guardados. Oitava pergunta. Você costuma verificar o prazo de validade dos medicamentos? 20% responderam que sim, 80% responderam que não. Aqui os idosos, né, eles têm que ser sempre incentivados a verificar as datas de validade, né, de cada medicamento, porque se o medicamento tiver vencido, eles podem reduzir a atividade terapêutica, né, perdendo o seu efeito. O aconselhamento do idoso para o uso correto dos medicamentos deve fazer parte do seu projeto terapêutico e deve ser responsabilidade de toda a equipe de saúde. Eles devem ser incentivados a verificar a data de validade, pois medicamentos vencidos podem sofrer alterações do princípio ativo que podem reduzir a atividade terapêutica e ocasionar efeitos adversos. Nona pergunta. Onde você costuma descartar os medicamentos vencidos ou que não utiliza mais? 52% responderam que lixo comum, 22% responderam que privadas, 2% responderam que meio ambiente, terrenos baldio e etc. E 22% devolvem em farmácias, hospitais, ECFs e rede SUS. E 2% responderam outros. Aproximadamente 20% dos medicamentos utilizados pela população brasileira são descartados em lixo doméstico ou lançados na rede de esgoto. Dessa forma, é essencial que se tenha ações de educação em saúde e gerenciamento correto dos resíduos farmacêuticos, de forma a minimizar o descarte inadequado dos medicamentos. Isso inclui medidas que incentivem o uso racional e fracionamento de medicamentos e também ações como recolhimento e tratamento dos resíduos domiciliares, evitando-se que esses sejam descartados em lixo ou nas redes de esgoto. Décima pergunta. Você possui dificuldades financeiras para a aquisição dos medicamentos? 30% responderam que sim e 70% responderam que não possuía dificuldades. Outras causas comumente relacionadas são as dificuldades de acesso, o desconhecimento, o onde e como adquiri-lo, ou ainda a dificuldade de deslocamento da população idosa. A dificuldade de acesso, o tempo de espera, o local para entrega de medicamentos, principalmente os excepcionais, que provocam sofrimento para as pessoas que necessitam dos mesmos e podem significar e resultar, eventualmente, no abandono ao tratamento. 11ª pergunta. Você possui dificuldades em obter receitas de remédio controlados? 10% responderam que sim e 90% responderam que não. Pacientes idosos que necessitam de atendimento de forma integral, levando-se em conta, além de suas queixas imediatas, também fatos e situações sociais, econômicas, familiares e emocionais, que não se encaixam no estrito espaço-tempo da consulta médica. Por isso, é muito importante a participação de profissionais na área de saúde para contribuir com o sucesso na terapêutica na saúde do idoso. 12ª pergunta. Há quanto tempo você realizou sua última consulta médica?
10% responderam que há 3 meses, 30% responderam que há 6 meses, 36% responderam que há 1 ano e 24% responderam mais de 2 anos. Aqui a gente tem que sempre ressaltar, né, principalmente o idoso, a ter uma consulta mais contínua, porque principalmente essas pessoas que fazem mais de 1 ano, de 2 anos, que às vezes se consultou, às vezes tomam um medicamento que precisa trocar a miligragem, ou às vezes trocar o medicamento em si, porque não faz mais efeito, então sempre tem que estar aconselhando, às vezes, para ter uma rotina, né, mais contínua e não deixar muito tempo sem ir consultar. A assistência farmacêutica, como uma estratégia de atenção à saúde, é um mediador de informações adequadas para o uso correto do medicamento, além de ser uma ferramenta que orienta e reeduca o paciente. 13ª pergunta. Quando você vai até a farmácia fazer a aquisição de medicamentos, você tira suas dúvidas com o farmacêutico? 94% responderam que sim e 6% responderam que não. O farmacêutico ele pode atuar no melhoramento da saúde do idoso nas medidas de assistência farmacêutica, na qual o profissional ele poderá agir prestando informações quanto à doença e ao tratamento, assim como prestar atenção farmacêutica, além de contribuir para que os pacientes recebam uma terapia medicamentosa segura e eficaz. 14ª pergunta. Você acredita que o farmacêutico pode ajudar na saúde do idoso? Aqui a gente obteve 100% de sim. O farmacêutico ele é amplamente conhecedor das medidas com conhecimentos técnicos superiores a qualquer outro profissional. Assim, o farmacêutico é capacitado para intervir com qualquer irregularidade medicamentosa, aconselhando os pacientes ou até mesmo intervir receitas através de processos bem documentados, para evitar erros de prescrição e dosagem de medicamentos. O farmacêutico é corresponsável no monitoramento dos resultados terapêuticos e efeitos adversos, sendo de suma importância para o acompanhamento do idoso em uso de polifarmácia. A conclusão do meu trabalho. Quando realizado o levantamento dos dados sobre a prática de automedicação, muitos dos participantes do estudo já utilizavam medicamentos por conta própria. Observamos dentre os participantes os medicamentos mais utilizados. Para controle de pressão arterial, destacou-se a losartana potássica com 50 mg, e também de medicamentos para tratar insônia, sendo o clonazepam de 2 mg o mais utilizado. Observamos também na pesquisa que os participantes relataram sobre a importância do farmacêutico no acompanhamento farmacoterapêutico em idosos, que grande parte das pessoas participantes das pesquisas informaram que tiram suas dúvidas com o farmacêutico no momento da aquisição de medicamentos. Desta forma, podemos destacar a necessidade de incentivo à adesão ao tratamento medicamentoso e melhorar o perfil de saúde da população idosa, seja por meio de conteúdos relacionados com a prática de automedicação, como sobre o uso de medicamentos de forma contínua. Então, era isso o meu trabalho. Quero agradecer, né, o meu orientador, Dr. Adalberto Alves de Castro, por todo o ensinamento e paciência que teve comigo até agora, a banca também, a minha família e principalmente a Deus, né? E estou disposto a qualquer dúvida ou perguntas que possa haver. Muito obrigada. Muito bem, Vanessa. A gente faz a palminha aqui virtual. Então, parabéns aí pela apresentação. Se conseguir agora acionar a tua câmera, pode ficar aí à vontade. Pode tomar uma aguinha, dar uma relaxada agora por enquanto, né? Tomei. Se tu quiser descompartilhar a tua tela também, daí melhor. Tenta descompartilhar, que daí abre a câmera. E aí a gente vai dando início, né? Eu vou passar a palavra inicialmente aí para o nosso convidado externo, né? O Paulo, que na verdade já está quase convidado interno, né? Tantas vezes que já tem participado aí conosco, né? Então, passo a palavra aí para o Paulo e mais uma vez agradeço aí pela disponibilidade em poder participar conosco, tá, Paulo?
Fica à vontade. Boa noite a todos, então, né? Queria agradecer, primeiramente, o convite do professor Adalberto. Eu sempre falo que é uma honra participar de todos os bancos. Sempre que quiser, a coordenadora é a Tamires, né? Isso. Sempre que quiser convidar para a banca, pode convidar, né? Muito bom. Estou sempre livre, gosto muito, né? Que bom. Eu até sinto pena hoje não estar podendo dar aula, porque eu sou apaixonado também por ser professor, mas eu larguei as aulas agora, vai fazer um ano para me dedicar um pouco mais à oncologia aqui do hospital, né? E agora eu fico no horário até as 10 da noite, então isso tem me atrapalhado na questão das aulas, né? Mas participar dessas questões de banca já me traz um pouco mais essa ambientação de novo, né? E isso me deixa muito feliz. Então, muito obrigado a vocês pelo convite, né? Parabéns também para a Vanessa pela apresentação do trabalho, né? Eu vou iniciar os comentários falando um pouquinho sobre a apresentação dos slides. Eu achei a apresentação muito boa, os slides bem concisos, né? Muito pouca informação, não está carregado, não está muito colorido, não está um carnaval, então seguir um padrão, seguir uma questão. Eu achei um pouquinho a apresentação, a sua edição, né, do seu modo de falar. Mesmo estando em casa, eu achei assim, pô, o pessoal vai estar em casa, vai estar tranquilo, né? Talvez estava um pouco nervosa, não sei se você estava fazendo leitura, né? Mas eu acho que por umas próximas apresentações, mas isso também é uma questão que a gente também está aprendendo. Eu acho que para todo mundo está sendo uma novidade, né? Fazer uma defesa online é uma coisa nova, né? Para mim mesmo é uma novidade excepcional, né? Para vocês também. Então deve ser uma questão da gente também estar se orientando de que maneira fazer isso, né? Qual vai ser a minha entonação de voz, de que jeito que eu vou falar, como é que eu vou fazer a apresentação, como é que eu vou mostrar o dado que eu estou querendo apontar no momento que se falava de dados, tantos por cento, tanto disso, daquilo. Você podia achar alguma maneira de estar apontando, né, na apresentação, no compartilhamento da apresentação, aonde mostrar isso, né? Com a seta do mouse, alguma coisa para a gente também, para quem está enxergando, né, tá vendo qual é o dado que você está querendo apontar, né? Então, mas isso é uma coisa que a gente também vai se ambientando devagar, né? Mais do mais, o trabalho está bom. Alguns apontamentos sobre modo de escrever uma frase, deixar a frase ou um parágrafo um pouco mais gostoso de ler, ou para uma pessoa leiga, talvez, ler o trabalho com maior desenvoltura, eu vou deixar depois no documento para o orientador. Aí eu vou fazer agora algumas perguntinhas que eu fiz anotando aqui, que ali na página 4 do seu trabalho, você começa a falar no segundo parágrafo da página 4, né? Nos últimos anos tem se assistido ao aumento do consumo medicamentoso. Aí eu vi que, eu fiquei procurando os dados, mas eu vi que você respondeu lá na frente quais eram esses medicamentos, né? Correto? Sim, aham. Ah, importante esse dado ali ter aparecido depois. Eu até fiz a anotação aqui. E nessa mesma página, lá no último parágrafo, né? De acordo com Corralo e colaboradores, você bota ali dois dados, né, estatísticos, 58% e 82%. Não, perdão. Quando fala do sistema de toxicologia ali, você não conseguiu nenhum dado mais atual para ver se esse número continua igual depois de 5 anos das intoxicações dos idosos? Nos artigos, né, que eu pesquisei, o máximo que eu achei foi esse de 2015, né? Não achei nada tipo mais recente, de 2017, 2018, não encontrei. Até procurei, mas não achei. E você tentou entrar no sistema mesmo de Nacional de Informações Toxicológicas para conseguir esses dados? Na verdade, eu entrei ali todos eles, né, foram pela base da Cielo. Posso até estar olhando daí. Às vezes vale a pena dar uma entrada no Sistema Nacional de Informações Toxicológicas mesmo, no site deles, né? Tá. Às vezes lá eles vão ter dados mais atuais
e até eles podem até ter referências de onde eles estão tirando esses dados, né? Uhum. Daí, se tirando o dado do sistema deles mesmo, também vale como referência, como citação, né? Até um dado muito mais atual do que esse que você já tem aqui, né? Uhum. Aí chegamos no procedimentos metodológicos. Aqui eu fiz algumas considerações. Primeiro de tudo, os participantes dessa pesquisa foram selecionados por acessibilidade. Eu não achei em nenhum momento, não sei, me desculpa, pode estar em algum lugar que eu não percebi. Como é que foi esse processo de seleção? Se abordava as pessoas na rua, se ia nas casas das pessoas, foi nos postos de saúde, porque isso não está no trabalho, né? Uhum. É que assim, queria ter feito diferente, né, essa a abordagem, mas por conta do Covid, né, da situação que a gente está vivendo, foram todos questionamento ali que eu imprimi, né, as questões, e fiz a aplicação dela aqui na Praça de Braço do Norte mesmo. Até no meu trabalho em si, eu queria ter ido, às vezes, porque eu trabalho numa farmácia, conheço, assim, bastante gente, queria ter ido nas casas mesmo, de bastante pessoas mais idosas, né? Mas não foi possível, até porque tem muita gente que às vezes não gosta e tudo mais, então preferi fazer na praça, né? E teve até um índice maior de pessoas ali de 50 a 65 anos, que, tipo, parava e daí eu questionava, muitos deles às vezes não queria escrever, né? Daí eu mesmo que assinava ali, mas foi tudo questionamento, questões impressas, né? Questionei eles aqui na Praça de Braço do Norte mesmo. Então, isso que eu estou querendo te perguntar. Acho que você tem que deixar isso dito no trabalho, que foi uma abordagem num local específico do município, se abordava as pessoas, você perguntava a idade, tinha que ser idoso ou você olhava para a cara da pessoa e disse, essa é idosa e vai participar? Não, eu perguntava. Tá. E aí, com essa questão, daí eu me fiz muitas perguntas depois disso, né? Falei, pô, como é que ela fez essa etapa? E aí pensei, pô, se vai abordar na rua, tá, tudo bem. Se foi na casa da pessoa, vai ter uma outra visão e uns outros números. Se foi em ISF também, né? Porque daí, o dado que você tem, você tirou uma foto dos dias que você fazia entrevista. Naquele dia que você estava abordando as pessoas na praça, podia ter muito homem passando. Não significa dizer que o perfil é masculino das pessoas, né? Que fazem uso de automedicação, polifarmácia, se são pessoas do sexo masculino, se são do sexo feminino. Outra questão, você não pensou em ter colocado o nível de escolaridade também? Porque um pouco... Não colocou, né? Não, o nível de escolaridade eu não coloquei no questionário. Porque isso era legal até para saber se... Porque às vezes assim, ó, a pessoa não sabe ler uma bula. Talvez a pessoa não tenha conhecimento de onde ter acesso à informação, daí isso também influencia no dado. Né? O nível de escolaridade para as pessoas que são mais idosas, né, também influencia bastante na questão do recolhimento dos teus dados aí, para também fazer o trabalho ficar um pouquinho mais enriquecido, porque tem uma parte que você fala assim, uma das dificuldades que as pessoas têm é o acesso à informação. Então, uma pessoa que não tem tanto um nível de escolaridade, né, é um pouco mais leiga, óbvio que ela não vai ter acesso à informação, porque ela não consegue, ela não sabe aonde é esse dado, né? Continuando aqui. Mas agora eu entendi como é que foi a tua abordagem. Então, foi na praça, né? Você ia escolhendo as pessoas conforme elas iam passando por ali. E você conseguiu responder as 50 tudo num dia? Oi? Os 50 questionários foram feitos todos num dia só? Eu comecei num dia, só que daí, tipo, choveu à tarde, né? Aí eu tive que vir de embora. Depois daí eu voltei lá, no caso foi 2 dias. Então coloca isso no trabalho também. Entrevistado em tal local durante 2 dias. Não precisa botar aqui, entendeu? Tá.
Ali, quando você chega na página 10, passando para 11, que aparece a tabela, né, dos medicamentos utilizados. Tabela 3? É a tabela 2. Tabela 2? Tá. Já indicou algum medicamento para vizinhos, familiares, entre outros, né? Não, na página 11. Ah, tá. Na 11 para 12. Tá. Isso, na página 11, a tabela 2 ali, utilização de medicamentos. Uhum. Tá, da onde que você tirou essas informações que você abordava eles na praça? Eles tinham as receitas? Não, na verdade eu perguntava e daí eles respondiam. Não tinha receita, não. Eu perguntava e daí ia anotando, né? Eu Então, perguntava se eles aí, utilizavam algum tipo de medicamento, daí eles falavam, né? Daí eu ia anotando. Depois daí eu joguei na tabela. Tá. E aí, você chegou a questionar eles, todos esses medicamentos que eles te falavam, todos eles eram prescritos? Todos eles era de que eles, tipo, já tinham consultado, né? São medicamentos de toma contínuo. Então, tinha já pegado receita de médico, até esses, losartan, né? Que foi, né, mais pessoas, 15 pessoas, hidroclorotiazida, enalapril, esses já são contínuos de algum tempo que toma, porque até ganha pelo governo, né? Então, Sim. eles falavam que tomavam já. E aí, por exemplo, vamos falar da losartana lá. 15 pessoas responderam, e elas que te respondiam que tomavam 2 comprimidos ao dia? É, porque eu perguntava daí, E você conferiu se a dose está certa? Não conferi, só, tipo, perguntei mesmo, né? E daí eles iam respondendo e eu ia escrevendo. Porque eu fiquei na dúvida, porque aí, essa dúvida que me trouxe veio toda a questão de saber de onde que estava tirando essas informações, como é que você fez a entrevista. Aí isso me leva a perguntar, por isso eu te pergunto, como você fez a entrevista na praça e abordando as pessoas, de onde tivesse informação, né? Não estou dizendo que está certo ou está errado. Mas aí já vem mais uma outra questão, né? Pô, será que essas doses que eles estão falando estão certas? Será que esses miligramas estão corretos? Né? Como você estava fazendo entrevista com as pessoas na rua, fica um pouquinho difícil de dizer, bom, e aí, tá certo ou não tá certo? Então, depois vale realmente conferir se as dosagens estão certas, se esse é o esquema de administração diária mesmo. Deixa eu continuar aqui. – 80% respondeu que não costuma ver prazo de validade. É isso? E você questionou eles por que eles não olham? Na verdade, eu até questionei, mas a maioria respondeu porque não tem hábito mesmo de ver, né? Eu também me fiz essa pergunta aí pelo nível de escolaridade. Às vezes as pessoas não sabem olhar o prazo de validade. É por isso que é mais fácil responder que não olham, mas às vezes eles não sabem como olhar, né? Aí entra o teu trabalho, de dar assistência farmacêutica. Mas então tá. Eu acho que é página 19. No primeiro parágrafo ali, quando você começa a falar alguns fatores associados à não adesão do tratamento, né? É a dificuldade do acesso. Só um pouquinho, é a página 19? 19, para mim tá com 19. O primeiro ali tem a continuação da página 18, né? Daí tá aproximadamente 20%. Não, é quando você começa a falar assim, alguns fatores associados à não adesão. Para mim tá na página 19. Deixa eu ver aqui onde está. Abaixo do gráfico 10, Vanessa. Isso, abaixo do gráfico 10. Ah, tá. Alguns fatores associados ali, né? Eu até vou fazer essa pergunta
eu imprimi o trabalho que o Adalberto me mandou. Tem algum outro trabalho diferente? Ou é o mesmo? É o mesmo. Tá na página 19 para ti também? O meu tá embaixo da página do gráfico 10. Tá, mas em qual página? Pois é, por que o meu tá na página 19? Estou perguntando. Página 19, Vanessa. Às vezes foi porque eu imprimi, então... Não sei, às vezes saiu errado. Não, mas tá certo, que é abaixo do gráfico 10. É, abaixo do gráfico 10, tá bom. É esse parágrafo aí mesmo. Tá. Você colocou que é a dificuldade que eles têm de acesso aos medicamentos, né? Por falta de receita ou por não ter o medicamento no posto de saúde, enfim. Isso também, eles também te colocaram essa dificuldade? Eles têm essa dificuldade ou eles não têm dificuldade? Deixa eu ver essa pessoa. Que, na verdade, eu perguntei, né, ali no gráfico. Daí, no caso, apenas 30% responderam que tinha dificuldade, né? Então, o dado que você tinha aqui é em desacordo ao que você encontrou, no caso, né? Sim, sim. E aí, falando do teu dado aqui, você também não conseguiu mais nada atual para ver se ainda continua assim? Depois desses anos todos que passaram, se o povo continua não tendo acesso aos medicamentos, tem dificuldade em conseguir receita, porque ali no teu município tu viu que não, né? Que aí eles conseguem fácil, né? Mas em geral. Não. Posso estar até melhorando essa questão. Talvez dar uma buscada em outras bases de dados do governo, no DataSUS, em alguns outros, no site do Ministério da Saúde, né? Porque às vezes vale a pena para ver se esses dados talvez... Porque 2015 não é tão longe assim, né? São 5 anos. Mas são 5 anos, né? Uhum. E aí, como você pode ver que no teu município as pessoas não têm tanta dificuldade, acho que aqui no Sul, né, em geral, a gente não tem tanta dificuldade de acesso à medicação, de acesso a médicos prescritores, mas talvez o dado no Brasil talvez já tenha mudado. E aí isso embasa um pouco mais do teu trabalho para mostrar que realmente o que acontece aqui no teu município que você fez o trabalho também acontece no geral. Uhum. Até fiz a anotação aqui. Tá bom. Paulo, eu achei muito legal. Já deu meu tempo? Já. Tá, eu já vou encerrar. Aqui. Mais um minutinho para te encerrar, porque senão já vou encerrar. Se alongar muito. Não, já vou encerrar, fica tranquilo. Ia dizer agora que o restante são só anotações mesmo pertinentes e para encerrar já, viu? Já ia encerrar. Eu queria só fazer uma pergunta, porque daí depois ela concluiu, né? Viu que dessa forma a gente pode destacar que é necessário incentivar a adesão, né, dos idosos ao tratamento. E se tens agora já quase uma profissional farmacêutica, né? Se tu tens alguma ideia ou algum projeto de como o farmacêutico pode estar um pouco mais inserido, como a gente pode estar prestando uma maior assistência farmacêutica, principalmente aos idosos. Eu até acho legal, mas é uma prática muito comum, né? A gente está visitando as casas de algumas pessoas assim idosas, né? Para estar questionando, estar sempre perguntando. Eu acho que seria bem legal e bem válido a gente, como profissional da saúde, ter tipo essa responsabilidade com o próximo, né? De ir, de perguntar, de saber como é que tá, de poder ajudar. Hoje em dia, né? A gente sabe que não acontece isso, né? Mas quem sabe a gente agora não possa fazer diferente. Às vezes até não sei onde vai ser teu ramo de trabalho, onde é que você pretende trabalhar depois de formada, mas talvez montar um projeto de assistência farmacêutica mesmo dentro do município de vocês, às vezes está apresentando para o secretário de saúde um projeto de como o farmacêutico pode estar inserido e prestando uma maior assistência farmacêutica, né?
dentro do município que a gente mora, dentro da cidade que a gente trabalha, né, para fazer um pouquinho mais a nossa profissão aparecer, né, porque o trabalho de assistência farmacêutica é muito importante, só que a gente ainda não faz isso de uma forma muito eficaz, né? Então vale a pena também tu ver de que maneira agora você pode contribuir, fazer esse teu trabalho aparecer mesmo aí no teu município, dar um feedback, né, para o teu município desse trabalho que você fez. Tá bem? Parabéns, o trabalho está muito bom. Parabéns ao Adalberto pela orientação, escolhendo a dedos, né? Nos orientando. Muito obrigado, Paulo. Obrigado aí pelas considerações. Desculpa pela extensão. Não, eu não gosto muito de estar falando, de podando aí, quem está argumentando, mas devido à situação que nós estamos, eu sei. todo, né, mas assim, bem boas as suas considerações, né? Sem dúvida ali aquela questão que tu colocou sobre a metodologia ali, tem uma parte que fala lá no final dos procedimentos, que é na praça da cidade. No último parágrafo, só que tem que reescrever porque está de forma bem sucinta mesmo, pelo que eu olhei aqui. Então, já passo as palavras aí para a professora Tamires, também fazer as suas considerações para a Vanessa, sugestões, perguntas. Fique à vontade, Tamires. Obrigado. Então, boa noite a todos. Então, parabéns à Vanessa, né, pelo trabalho, professora Adalberto também pela ideia. Não sei quem que teve a ideia de seguir, né, nessa linha, mas eu achei bem válido também, pelo alto consumo de medicamentos pela população idosa. Né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela que fiz as correções e já vou falando junto, tá? Vai lá. Estão vendo? Agora estou, Certo. Então, eu vou continuar, não vou me estender muito, até porque depois temos outras bancas, mas também não tem muita coisa a ser pontuada, enfim. Tem as correções normais, né, de ortografia, mas depois eu vou mandar para o professor Adalberto, tá? E só uma dúvida, por que vocês escolheram a população idosa, né? Claro, tem toda a fundamentação ali, enfim, mas de onde surgiu essa ideia de vocês? Já tinham, como você trabalhou em farmácia, você já via, enfim, não sei. Por que a ideia dos idosos? É que, na verdade, sempre foi uma ideia desde deixa eu ver, da 7ª fase, por ali, que eu queria fazer alguma coisa mais relacionado com a população idosa, né? Uhum. Então, quando eu decidi o tema, eu já decidi que seria da população idosa, tipo, porque eu quis mesmo assim, sabe? Uhum. E daí, como eu trabalho na farmácia e vai bastante pessoas idosas, né? Uhum. Eu achei bem interessante, assim. Queria ter feito diferente, como eu falei no início, né? De estar indo nas casas, de estar questionando, às vezes de fazer com mais pessoas, né? Mas não deu certo, só com 50 pessoas certo. mesmo. Não, imagina. Uhum. Em frente às condições do corona, né? Ainda deu certo. Tá, outra pergunta. Você fez alguma pergunta com relação à polimedicação e uso racional de medicamento aos idosos ou apenas só quantos medicamentos eram administrados ao dia? Porque eu acho que era um dos objetivos ali também, né? Deixa eu ver. Na verdade, nos gráficos eu acho que não tem, né? Enfim, nas perguntas. Nos gráficos em si, eu acho que não. Não, talvez eu teria que dar uma revisada na questão dos objetivos, tá? Só mais nessa situação. Tá. Aqui, teve conhecimento da população idosa em relação ao uso racional de medicamentos, foi isso que eu quis dizer que não foi perguntado, né? E daí embaixo tu repete, e o seu conhecimento geral sobre o uso racional de medicamentos? Ficou em duplicidade aqui. Então, teria que reescrever também, tá? Uhum. Como o Paulo já falou, né, sobre a tua modo de abordagem, enfim, foi não probabilístico. Então, ele mostra aquele universo daquele dia, né, mas a gente não consegue saber com precisão exatamente. Mas como tu já falou, né, pela questão do corona, enfim, né, porque, por exemplo,
deixa eu chegar aqui. Aquele dia tu entrevistou 44% de homens e 56% de mulheres. Poderia ser fidedigno, só que também poderia tu ter discutido o porquê, talvez, né, desse número. Por exemplo, as mulheres se cuidam mais, elas têm uma expectativa de vida maior, né? Talvez poderia ser por causa disso. A faixa etária também, por exemplo, 78% até 64 anos. É claro que pessoas acima de 70 anos já têm um pouco mais de dificuldade de caminhar na rua. Então, isso talvez seria um viés né, da tua pesquisa, né? Então, teria que... Eu acho que faltou um pouquinho tu descrever com as tuas palavras um pouquinho dos resultados e discussões. Tu embasou realmente com relação aos outros trabalhos, colocou trabalhos que corroboram, enfim, só que faltou um pouquinho tu discutir por que talvez desses números, né? Uhum. Por exemplo, aqui 12% moram sozinhos e 88% acompanhado, então a gente vê que tem bastante o perfil de familiar, né, na nossa região, não tem tantos asilos, enfim, né, que não tem esse hábito de colocar as pessoas idosas nos asilos, né. O plano de saúde até me surpreendeu bastante, quase que 50% tem, 50% não. Talvez pela nossa região ter uma renda, até coloquei aqui, né, ter uma renda per capita alta, né, tu pode abordar nesse sentido que eu quero dizer, sabe? Tu ir esmiuçando talvez um pouquinho dos resultados para enriquecer um pouquinho do teu trabalho, tá? Tá. Tá, esse aqui eu já falei. Tu coloca aqui que diversos foram os motivos que contribuem para, eu não sei se, não, para essa prática, como, por exemplo, dificuldade do acesso de saúde. Tu acha que esse é um perfil da nossa região? Como diversos motivos contribuem para essa prática e dificuldade de acesso aos serviços de saúde. De acordo com o resultado que tu pesquisou ali. Eu acho que não foi tão de acordo com o resultado que eu tive, né? Uhum. Porque ali dizia, né, que, por exemplo, 90% não tem dificuldade de adquirir receitas e 70% não possuem dificuldade financeira. Então, tá um pouco controverso, sabe? Então, não, pode ser que vale para outras regiões, mas na nossa região, graças a Deus, o perfil de acesso à saúde é um pouco melhor, né? Uhum. E por que tu, aqui até eu coloquei aqui, faltou, tu falou na tua apresentação ali agora até para o Paulo, mas não colocou na pesquisa. O que olhando aqui, o que tu acha, por que a maioria desses medicamentos que eles usam, qual correlação tu poderia fazer com esse perfil de medicamentoso aqui? Não entendi o que tu quis perguntar. Por exemplo, a maior parte deles usam losartana, o segundo é o hidroclorotiazida, depois enalapril, depois estalopram, sertralina, enfim, simvastatina. Aonde que está inserido esses medicamentos? Em qual programa que está inserido esses medicamentos? O que eu falei ali pro Paulo, Uhum. no programa do governo que pega gratuito, né? Farmácia popular, né? Isso. E além disso, os que não estão no farmácia popular, por exemplo, losartana, hidroclorotiazida, mas, por exemplo, a clortalidona, o estalopram, sertralina, eles estão no programa de dispensação da farmácia básica do SUS, né? Então, Sim, tu pode fazer essa correlação também, né? Por exemplo, teve esse alto índice, talvez pelo governo disponibilizar, como eles já falaram que não tinham dificuldade de acesso ao medicamento, talvez fosse pela essa disponibilidade de acesso frente aos governantes. Né? Legal, Aqui eu acho que tu deu um errinho de escrita, tá? Porque tu botou 18% não relataram usar nenhum tipo de medicamento e já 18% não fazem nenhum tipo de medicamento. Acho que tu duplicou, eu acho que tu quis dizer que fazem uso de 3 medicamentos, né? Porque, acho que eu coloquei errado ali, né? porque o dado que falta é esse de 3 medicamentos aqui, tá? Tá. Esse foi um errinho. Aqui eu coloquei que mesmo 88% dos entrevistados morarem com alguém, né, não morarem sozinhos, 90% deles usam a medicação sozinhos. O que falta, então, para ti? O que tu acha
de quem mora com eles, o que que falta para eles melhorarem esse quadro? Na minha opinião, às vezes é falta de atenção mesmo, né? Porque Isso. na farmácia onde eu trabalho, vai um senhor, ele vai 8 horas da manhã, vai 4 horas da tarde, vai 6 horas da noite, e os comprimidos que ele toma antes de dormir, a gente sempre coloca no envelope e anota quando e que horas que ele vai tomar. Todos os dias ele vai na farmácia, exceto sábado, tarde e domingo, né? Enfim, tem gente que mora com ele, acho que é outro cara, se eu não me engano, eu não sei se é primo, mas enfim, poderia dar para ele, porque até esses dias ele passou mal, chegou a ir para o hospital. Então, assim, eu acho que é um pouco falta de atenção mesmo da pessoa que mora com ele de poder ajudar, sabe? Eu acho que poderia colocar talvez como sugestão, por exemplo, eu não sei, de alguma forma fazer uma orientação aos cuidadores, né? Enfim, né? Porque a gente sabe que além de tudo, eles são muito carentes, né? Então, como tu Sim, falou, eles vão o dia inteiro, todo dia na farmácia, às vezes até sentam lá e ficam, né? todo dia. Uhum. Enfim, é complicado, né? Aqui também tu repete, tá? Condições financeiras precárias da população idosa, tem que destacar que não é bem o perfil da nossa região, tá? Que graças a Deus eles têm acesso. Pelo menos não é o que mostra a tua pesquisa, né? Aqui o Paulo também falou a mesma coisa. Isso aí. E além do mais, eu achei assim legal porque eles confiam bastante no serviço farmacêutico, né? Então Sim. a gente, além de tudo, também tem que a gente como profissional se atentar muito mais a esse tipo de situação. E aqui só para depois dar uma reolhada nessa no teu final aqui, que na verdade tu não fecha muito bem com os teus objetivos, porque falta falar um pouquinho, por exemplo, do perfil medicamentoso, nas confianças dos farmacêuticos, não, do perfil tu até tu falou. Talvez aqui falar um pouquinho de pessoas que moram com os idosos, enfim, dar uma reolhada em teus objetivos com a tua conclusão, tá? Porque alguma coisa tu coloca, mas falta ainda, tá? Mas fora isso, está tudo bem, é só alguns pontos para contribuir com a tua apresentação, tá? Com o teu trabalho. E parabéns, te desejo muito sucesso, tá? Muito obrigada. E no que precisar da gente aqui na instituição, a gente não é porque tu vai se formar que a gente não pode, a gente está sempre se ajudando, como colega profissional, a gente está aí para se ajudar em tudo, tá certo? Obrigada e tudo de bom. Obrigada também. Obrigado, professor Tamires, pelas suas considerações também. Então, sem dúvida, a Vanessa também já anotou, depois a gente vai receber esse documento, né, para continuar e fazer A complementação. Tamires vai mandar para ti, né? Sim. Tá. Então, assim, Vanessa, a gente agora vai desligar aqui o nosso áudio, tu permanece aí, os demais também, e a gente vai fazer uma breve conversa aqui e depois já retornamos, tá? Tá bom. Aguarda aí, não desconecta. Tá.
bem, então, Tamara, Vanessa está por aí? Peraí, deu. Então. Tá. Então, assim, antes de dar o parecer aqui da nossa conversa, quero dizer também, quero dar os parabéns para a Vanessa, tá? Vanessa sempre foi uma aluna muito dedicada, né? Desde quando a gente teve algumas disciplinas juntos, né? Ela sempre se dedicou bastante, sempre se empenhou e buscou, já trabalha na área, então isso em alguns pontos facilita, outros pontos dificulta, né? Porque às vezes em outros assuntos tem uma certa dificuldade, mas enfim, agora é a reta final, né? Ano que vem já vai virar farmacêutico oficialmente, e dizer que a Vanessa me surpreendeu positivamente, né, na execução dela, então os méritos aí são todos dela, na execução desse trabalho, desse artigo, né? Então, desejar mais uma vez aí sucesso, né, na carreira, principalmente, porque o resto a gente vai ter que continuar correndo atrás, estudando, não parar de estudar, como eu sempre digo para vocês, né? E aí, agora, falando mais precisamente aqui do que eu conversei com a professora Tamires, o professor Paulo aqui, a gente, então, depois de uma conversa, Vanessa, a gente ficou acordado, então, de repassar aqui essas informações, né, e aí pedir para que você faça as correções, como eles foram colocadas, né, e dizer, né, que o teu TCC, então, o teu artigo aqui, ele foi aprovado. Parabéns. Nossa. Já tinha em paz da menina aí, meu. É todo um rodeio, né? Então, vamos fazer a expectativa, né? Não sei se a Vanessa quer falar mais alguma coisa. Não, só quero agradecer a banca, né? Igual eu falei ali no final, agradecer você também por toda a paciência e todo o incentivo que teve comigo até agora, como professor e como orientador. E só agradecer mesmo. Maravilha, Vanessa. Vou pedir para que vocês se posicionem aí bonitinho na câmera. Vamos fazer uma foto oficial aqui, registrar o momento. Então, vai lá, 1, 2, 3 e... Olha a foto. Deu. Aí, bati 2 para garantir. Então tá, Vanessa, obrigado. Obrigada. E agora a gente encerra essa sala aí e já Parabéns, vamos Vanessa. uma terceira.